E aí, meu querido público culto e entendido, bem-vindos a este cantinho da sanidade, onde, diferente do Palácio Nacional, aqui a gente realmente sabe do que está falando. Ou pelo menos não somos pagos para fingir. Então, fiquem à vontade. Meus queridos amantes do realismo mágico da Quarta Transformação, sintam-se à vontade neste espaço onde a gente disseca a realidade. Embora às vezes a realidade pareça um roteiro mal escrito de um filme de cabaré dirigido pelo próprio Marx. Estou falando do Groucho ou do Karl. Brincadeira, tá? Intelectuais, fiquem à vontade, porque vamos dissecar a arte de falar muito sem dizer absolutamente nada. Ou, como é vulgarmente conhecida essa definição, a arte de cantinflar. Porque nossa estrela cientista está descobrindo que governar não é tão fácil quanto fazer um doutorado em energia. Especialmente quando você herda uma bagunça e decide limpá-la com confete de mentiras. Vamos a isso. Administração, passamos do eu tenho outros dados para o eu não tenho dados. Nossa nova presidente decidiu que a melhor estratégia de comunicação é o mimetismo com a fumaça. Todas as manhãs, as coletivas se transformam em um stand-up da imprecisão, onde a resposta para qualquer questionamento sério oscila entre o clássico: não tenho informação, o esperançoso já está sendo investigado, e o desafiador, se tem provas, denunciem. É uma beleza retórica, de verdade. É aqui que entra o selo da casa. Cláudia Sheinbaum aperfeiçoou a arte de enrolar sobre os temas importantes para o país, recorrendo àquela velha técnica mexicana de falar muito sem dizer absolutamente nada. O cantinfléu institucional, quando a realidade a encurrala, lança uma rajada de conceitos circulares e pausas dramáticas que fariam o próprio Mário Moreno se sentir um iniciante. Um exemplo, as famosas caminhonetes do bem-estar da nova Suprema Corte. Quem tem bom senso vê gasto supérfluo de 25. Da pós-verdade oficial. Isso não é um gasto, é uma economia de 1 bilhão. Não me perguntem como funciona essa matemática quântica. Suponho que no México, 1 mais 1 é igual à justiça social, se você disser isso com seriedade suficiente. Ou o que me dizem da soberania? Esse conceito que o governo usa como cobertor quando sente frio. A confusão com a detenção do canadense acusado de narcotráfico foi uma joia da comédia diplomática. O FBI, nós o capturamos no México, o México não se entregou sozinho de jeito nenhum, porque somos ótimos mediadores. A Embaixada dos Estados Unidos, sim, o que o México disser. O advogado na Califórnia. Meu cliente foi pego à força. O que aconteceu de verdade? Ninguém sabe. Estamos em um episódio de Scooby-Doo onde o fantasma é a transparência e os protagonistas estão ocupados demais, brigando para ver quem fica com a medalha. Acontece que capturam um canadense, um cara barra pesada, e quando perguntam para a X o que aconteceu, a resposta dela é, para dizer o mínimo, pouco comovente. Ela relata que o embaixador dos Estados Unidos, Ronald Johnson, afirmou ter sido uma entrega voluntária. E ela, com aquela fé inabalável que só tem aqueles que não querem ver o incêndio, nos diz que não há motivo para duvidar. Nossa, que nível de institucionalidade é esse em que a pessoa que deveria ser a mais bem informada deste país, que tem à sua disposição a defesa, até nos vizinhos fofoqueiros do bairro, prefere basear a segurança nacional no me disse o embaixador. Senhora, com todo respeito, e sem ele, a senhora não é uma tia compartilhando correntes de WhatsApp, a senhora é a chefe de Estado. Pedir para confiarmos na palavra dos outros, porque não há motivo para duvidar, é basicamente admitir que no Palácio Nacional as decisões são tomadas por osmose informativa. Mas esperem que isso melhora. Como se não bastasse a falta de dados, a equipe da Presinepta, esses gênios que certamente ganham como cientistas da NASA, mas trabalham como estagiários de ensino médio. Decidiu que era uma boa ideia apresentar uma fotografia para demonstrar que não houve agentes do FBI em solo mexicano. O problema? A foto foi criada com inteligência artificial. E não sou eu quem diz isso. Quem disse foi a renomada rede de notícias canadense CBC News. Bravo, bravo! Passamos de outros dados para dados criados por um algoritmo. É escandaloso tentar enganar a nação com uma montagem mal feita? A credibilidade do cargo presidencial, se é que algum dia existiu, está se desgastando mais rápido do que um pneu de micro-ônibus no periférico. Se não podem apresentar informações próprias, incontestáveis e reais, para que mostram?
Ora, é claro, pelo show e para enganar os otários. Desde que Donald Trump decidiu fazer drama sozinho sobre Caracas e tirar Maduro do Palácio Nacional, eles ficaram mudos. É um silêncio sepulcral, só interrompido pelo som dos joelhos batendo. O mesmo acontece com as ameaças de atacar os cartéis em solo mexicano. Diante da possibilidade de que o tio Sam mande drones para fazer o trabalho que aqui não é feito, a resposta é o vazio. O governo não sabe o que dizer, porque qualquer palavra poderia ser usada contra ele, além de ferir os sentimentos de Washington ou os acordos da Irmandade. Eles estão presos entre o discurso de soberania e a realidade de que, se Trump espirra aqui, a gente pega pneumonia? E o que me dizem de Cuba? Bloomberg soltou a bomba. A Pemex suspendeu o envio de petróleo para a ilha depois que a Presichacha jurou de pés juntos que continuaríamos mandando combustível por razões humanitárias e tradição. Ela veio com uma reviravolta digna de roteiro da Netflix. Ela disse que a Pemex toma decisões soberanas e que o agora não de hoje pode ser um agora sim amanhã. Ela apertou o cerco e tivemos que fechar a torneira. Mas não me deixem mal se perguntarem sobre o petróleo para Cuba. Ela vem com essa de que foi uma decisão da Pemex, claro, porque todos sabemos que a Pemex é uma entidade autônoma que não recebe ordens diretas do palácio, não é? A pressão dos Estados Unidos está aí, latente, mas ela prefere se envolver na bandeira de uma suposta autonomia técnica da petroleira mais endividada do mundo, para não admitir que está entre a cruz e a espada. Acontece que a Pemex tem mais autonomia do que a própria chefe do executivo. Que coisa, hein? E vai ver que é verdade, viu? Já viu que ninguém dá bola pra dona. Enfim, o fato é que Cláudia herdou uma casca vazia. 7 anos de mentiras oficiais. Que se o fentanil não é produzido aqui, que se os abraços pararam as balas, que se já somos a Dinamarca, deixaram o país só o osso. E para piorar, não tem dinheiro. A Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira se tornaram cobradores do governo, pressionando empresários com mudanças legais que afastam investimentos. Muito se fala do Plano México, mas os dados de consumo e emprego dizem outra coisa. O investimento prometido simplesmente não apareceu. E para piorar, temos a renegociação do TEMEC. Está logo ali, com o Donald Trump que não veio brincar em serviço, enrolar é a sua zona de conforto. Isso é o uso de frases circulares? Como estamos trabalhando para que dentro da coordenação se alcance a paz de forma coordenada, estamos buscando isso desde a base da coordenação. No final das contas, o que ele faz é justificar o injustificável, além de maquiar sua incompetência e sua missão de proteger os seus. Aos governadores inaceitáveis, aos ministros convenientes e aos colaboradores que nem sabem onde deixaram seus envelopes amarelos. Quando você coloca pessoas que se dizem honestas, mas além de corruptas, são profundamente incapazes em cargos de liderança. O resultado é o desastre diário que vemos no microfone. É a mentira. Como política de Estado, há anos ouvimos que estamos indo muito bem. Enquanto o país desmorona, a classe política morenista se acostumou a ter um presidente pai que saía para defender seus roubos e erros sem consequências. Cláudia parece querer seguir esse manual, carregando o desgaste de defender pessoas que deveriam estar prestando contas diante de um juiz e não sendo elogiadas, em uma coletiva matinal. Se Sheinbaum quiser seguir queimando seu capital e usando fotos de IA para tentar ocultar o óbvio, então, como dizem, que arque com as consequências. Mas que ela não se surpreenda quando a realidade mais teimosa que qualquer roteiro matinal cobrar a conta, como já ocorre. Aliás, o problema de fundo é que o governo mexicano vive um momento de esquizofrenia política. Suas convicções de esquerda dos anos 70 não combinam com os desejos do vizinho do norte, que acaba sendo quem paga as contas que tentam disfarçar. O desencontro é que precisam cumprir com os Estados Unidos por baixo dos panos, enquanto no púlpito enchem a boca de patriotismo. Eles não podem ser claros, como o primeiro-ministro canadense em Davos. Aqui, a clareza é um pecado capital. Preferimos a confusão, a dúvida e, claro, o enrolation como escudo nacional. Bom, então aí está. É assim que estão as coisas no país, onde nada é o que parece, mas tudo se justifica. Com um sorriso forçado, com o carisma de um gorila irritado e respostas que nunca chegam a lugar nenhum.
Eu me retiro, mas antes, lembrem que, se a realidade não agrada, podem pedir para a equipe da Chacha do Bem-Estar criar uma para vocês. Uma com inteligência artificial sai mais barato e dói menos por um tempo. Se gostaram dessa viagem pelo surrealismo da 4T, compartilhem e deixem seu like, pois a verdade não se espalha sozinha durante a investigação. Nos vemos na sexta-feira, se a soberania permitir. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações correspondentes na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado.